Muito boa tarde. 3 anos depois, o Benfica volta a abrir as portas para os sócios e adeptos que neste momento aguardam então a equipa num momento de grande benfiquismo, momentos inacreditáveis, impressionantes no Seixal, com muitos e muitos adeptos, com muitas palmas, muitos aplausos, com muitas tochas, também muitas bandeiras e muitos adeptos a dizerem presentes rumo ao 35 numa faixa enorme de apoio aos muitos jogadores que neste momento se abraçam, se olham para as bancadas. São muitos os sorrisos, rostos de felicidade. Um momento incrível que vale a pena ouvir e sentir o som que se ouve aqui no Caixa Futebol Campos. José Calado, muito boa tarde. Antes de mais, estas imagens, estes sons que nos saem aqui do Caixa Futebol Campos, absolutamente impressionante. Não, incrível, fantástico. Parece que do primeiro jogo que se trata, o primeiro jogo oficial da época, realmente é assim com certeza que estes jogadores irão ser recebidos no Estádio da Luz, no primeiro jogo da época. Uma coisa é certa, um jogador de futebol, assim que entra no terreno de jogo, no retângulo de jogo, seja para treinar, seja para jogar oficialmente, ter este tipo de recepção é motivo de uma confiança enorme para os tempos que vêm aí, para os jogos que se adivinham, acima de tudo para uma época também que irá ser desgastante, com certeza. São muitos os adeptos, dá-me o 35, são os gritos que se ouvem das bancadas do Caixa Futebol Campos. E por falar em 35, são menos um bocadinho. O Rui Amaro, contaste há pouco, boa tarde, os jogadores, quantos são aqueles que estão no relevado esta tarde do Caixa Futebol Campos? Sim, João, parecem-me aqui um bocadinho longe, 32, 33 jogadores. Eu não tive a oportunidade naquela saudação que é conhecida, que os jogadores fazem no Estádio da Luz, na apresentação de cada jogo, fizeram-no aqui também no treino. Portanto, a agradecerem obviamente a presença dos adeptos. Para qualquer benfiquista, isto é uma situação que arrepia, ver os jogadores a chegarem, o público a levantar-se a aplaudir desta maneira, para quem é benfiquista e mesmo para quem não é, obviamente, tem que se arrepiar, porque é de facto um momento emocionante. Trata-se de um treino, atenção, isto é um treino, não é um jogo oficial, como falou o Zé, é um treino e portanto o arrepio, e os jogadores certamente perceberam neste momento aquilo que é o Sport Lisboa e Benfica. Muitos deles já conhecem a cultura, para os novos é certamente um momento que não vão esquecer e vão querer guardar. A entrada, a primeira vez que pisam o Caixa Futebol Campos na presença destes adeptos. Não é a primeira vez que o pisam, mas há a porta aberta com estes adeptos e, portanto, obviamente sentem essa carga de pressão também que é jogar no Sport Lisboa e Benfica. Estamos a falar de uma marca, de um clube a nível mundial, de um dos melhores clubes do mundo, e tiveram aqui a primeira grande demonstração. Vão ter certamente com o passado da época outras, vão ter certamente já na digressão na América do Norte a possibilidade também de perceber a quantidade de adeptos do Benfica espalhados pelo mundo nessa digressão. Vão ter certamente muitos adeptos a aplaudi-los, hoje por hoje. De facto, esta entrada e este momento é de facto magnífico. A priori parecem-me 32, 33 jogadores só. Dar voz às bancadas neste momento, José Calado, um momento de grande comunhão entre os adeptos e a equipa. Há pouco vimos ali o capitão Luizão, muitos anos do Benfica, vai para a 13ª época, mas a olhar para os adeptos como que fascinado. Há 3 anos que o Benfica não abria as portas e para os jogadores é também um momento único. Novo treinador, época de transição também, novas ideias. O Rui Vitória também quer colocar a equipa mais perto do público. Eu acho que isso é importante. Foi importante o ano passado também, no trajeto da equipa para conquistar o bi. Este ano, em busca do tricampeonato, com certeza os adeptos vão ser parte integrante também dessa caminhada e, como tal, o Rui Vitória sabe que é necessário estarem todos juntos e, principalmente, que estes adeptos sintam sempre na pele que os jogadores dentro de campo tudo dão, que deixam 100% daquilo que têm para oferecer este clube, não só a nível físico, mas também a nível técnico. Não nos podemos esquecer que estamos na pré-época. A pré-época é uma fase desgastante para qualquer jogador de futebol. É a fase onde se começa, de alguma maneira, a adquirir a forma física. Nunca é fácil depois praticamente estar um mês de paragem. Agora também uma coisa é verdade nos jogadores de futebol. Nós vamos de férias, íamos de férias 15 dias. Ao fim de 15 dias queremos voltar novamente a treinar, queremos voltar novamente à competição, a sentir a adrenalina. E principalmente quando se joga num clube como o Benfica, sentir este calor, este público é fantástico, e os jogadores também sentem saudades desse próprio afeto que acima de tudo os adeptos passam para dentro do campo.
São muitas as caras novas neste Benfica 2015-2016. Ederson, Marçal, Pelé, John Murilo, Carcelá, Tarabt, Rafael Buzo, Nelson Semedo, Lindelof, João Teixeira, Mukhtar, Nuno Santos. Alguns destes jogadores subiram da equipa B, são jogadores da formação do Benfica. Tem aqui também o primeiro treino com esta comunhão entre os adeptos, numa altura em que o capitão Luizão à frente, os jogadores começam a correr e vale a pena ouvir este barulho que sai das bancadas, este enorme aplauso, adeptos de pé a saudarem os bicampeões nacionais com muitos gritos de incitamentos, muito aplauso para o Sport Lisboa e Benfica. Foi amado. Peço desculpa, João, tal é o barulho, não consegui perceber, peço desculpa. São muitos os adeptos que neste momento puxam pela equipa e incentivam os bicampeões nacionais. É impressionante. Há pouco falava aqui com o Calado antes do treino começar, parece quase um treino, parece um treino de consagração. É impressionante o barulho, o entusiasmo. O capitão já agradeceu. Começam a dar as primeiras voltas, portanto a ativação muscular, portanto é normal, cada vez que passarem aqui junto às bancadas vão ser aplaudidos. É de facto impressionante, é um momento impressionante que nós presenciamos e certamente os jogadores estarão bastante agradados. Rui, até nós que estamos aqui de fora nos arrepia. Sim, é verdade. Imagina os jogadores dentro de campo a pisar o relvado, alguns deles pela primeira vez a reconhecerem de alguma maneira a grandeza do clube também. Ao fim e ao cabo assinaram por um clube, sabiam que o Benfica é um clube de enorme pergaminho, mas nunca tinham presenciado aquilo que é o calor dos adeptos. Exatamente. E com certeza isto é uma pequena amostra daquilo que irão ver também no Estádio da Luz, mas esta recepção calorosa a qualquer jogador tem que mexer obrigatoriamente, porque nós somos humanos e isto é aquilo que o jogador vive. O jogador gosta de viver assim, com o adepto, com o calor do adepto. É impressionante. Vale a pena sentirmos esse apoio que agora se faz no Caixa Futebol Campos, por força de muitos aplausos, muitos gritos de incentivos ao Sport Lisboa e Benfica. Há muitas caras novas, muitos jogadores. Vemos ali Tarabt a conversar com Olajon e Duricic. São também duas das novidades neste treino aberto. Vão falando ali, vão acenando para o público, para os muitos adeptos que neste momento atrás da baliza incentivam também os bicampeões nacionais. Calado, vou-te recordar aquele tempo onde jogavas. Qual era a expectativa nesta altura, já com muitos treinos? Os jogadores vão ter na madrugada de sábado para domingo o primeiro jogo. É muita expectativa, é muita ansiedade por pôr em prática tudo aquilo que têm aprendido nos treinos. Antes de mais, e como eu dizia anteriormente, esta é uma fase super desgastante para os jogadores. Adquirir a forma física não é fácil hoje no tempo de paragem. E como tal, quando se começa a trabalhar com esta seriedade e acima de tudo os jogadores estão subcarregados também nas suas pernas, que esse também às vezes é o objetivo, estarem subcarregados e depois participarem nos jogos, para a sua forma física vir muito mais rápido. E quando se chega a esta altura, aquilo que o jogador quer é começar já em competição. É verdade que não é uma competição, não são competições oficiais, mas são os jogos que depois também vão trazer a confiança necessária aos jogadores tecnicamente para afrontarem o primeiro jogo, sempre com o sentido de ganhar. Ou seja, esse é o ADN do Benfica. Empatar nesta casa significa uma derrota em muitas ocasiões e como tal também é o preparar psicologicamente destes jogadores novos que chegam ao plantel para essa realidade. Os que já cá estão e principalmente aqueles que são considerados já e que fazem parte da mística deste clube já o sabem, mas depois há que transmitir também para aqueles que chegam e que têm que perceber qual é a realidade deste clube. E para isso as pré-épocas são muito importantes. Temos que nos lembrar que o ano passado o Benfica teve uma pré-época realmente que não esteve ao seu nível, foi uma pré-época difícil, mas mais uma vez, volto a frisar, as pré-épocas são para preparar as equipas para uma época desgastante e para fazer experiências. Muitos jogadores jogaram ano passado na pré-temporada, não ficaram no plantel principal do Benfica. Ora, hoje também estão 32 jogadores, o plantel vai ser reduzido naturalmente. Sim, tem que haver uma triagem, João, obrigatoriamente. São muitos jogadores para o treinador trabalhar. Isso também implica que depois, a nível do próprio trabalho do treinador, não seja facilitado quando há tantos jogadores em campo, mesmo para os próprios exercícios que têm que ser feitos no retângulo de jogo. Isso não é benéfico até para o próprio grupo de trabalho funcionar a 100%, por isso certamente irá haver uma triagem de jogadores, isso é o normal em todas as pré-épocas e em todos os clubes. Agora é uma realidade, que são novos métodos de trabalho, são novas ideias por parte do Rio Vitória, que os jogadores têm que assimilar rapidamente. Posso-te confidenciar aqui que em conversa com o próprio Rio Vitória, e com certeza
ele não se irá chatear por eu dizer isto publicamente. O Rui Vitória disse que encontrou um balneário fantástico de jogadores que estão predispostos em cada treino a dar 100% e a assimilarem mais rapidamente as suas ideias. E eu acho que isso, numa época de transição, quando chega um novo treinador a um clube como o Sport Lisboa Benfica, isso realmente é sinónimo que os benfiquistas têm que estar otimistas, porque tendo um grupo de trabalho desta natureza, realmente tudo se torna mais fácil no futuro. Vale a pena confirmar que Sálvio e Rui Fontes estão recuperados de lesão. Feiza faz trabalho específico de ginásio. Derlei está autorizado a estar ausente para tratar de assuntos pessoais e profissionais, tal como Ruben Amorim e Jonathan Rodrigues. São as ausências neste grupo de trabalho. Rui Amaro, há pouco o Calado falava da importância da pré-época para conhecer jogadores, para experimentar, para fazer experiências. Concordas com esta ideia? Sem dúvida. É sobretudo para formar, para preparar, não para competir ainda? Sim, sem dúvida. Essa é a principal razão da palavra pré-temporada. Obviamente depois tens aqui a parte mais interessante de tudo isto, e neste caso o Calado falou, obviamente houve uma mudança técnica, portanto o modelo de jogo, a forma de trabalhar, as dinâmicas defensivas, ofensivas, a forma como se treina, para depois se operacionalizar o modelo de jogo, é o que interessa verdadeiramente. Portanto, independentemente dos resultados, e vou-te dar aqui também outra nota, seria muito mais fácil ao Benfica começar a jogar, já o referi também publicamente, contra o Clube dos Amadores Pescadores da Figueira da Foz, venceria certamente por 37-0 e toda a gente ficaria bastante contente, mas não, o Benfica é uma marca mundial e portanto vai participar num dos torneios mais importantes do mundo, a International Champions Cup, onde estão as melhores equipas do mundo, e começa já a doer com o Paris Saint-Germain no próximo sábado. E portanto isto diz muito aquilo que é o Benfica e diz muito aquilo que é a marca Benfica. Em relação a estas 2 semanas de trabalho, obviamente com mais carga, mais intensidade, mais volume, menos volume, os jogadores depois vão adequando os seus princípios físicos àquilo que é a ideia do treinador. Obviamente já têm tido tempo e já têm tido trabalho, e o treinador também já referiu publicamente que quer contar com 26, 27 jogadores eventualmente no máximo. Portanto, hoje por hoje o Benfica trabalha 32 e terá que ser feita necessariamente esta triagem. Referiu, e está a acontecer, que os jovens têm oportunidade para mostrar serviço, para mostrar trabalho, todos vão ter oportunidades iguais e portanto a coerência mantém-se ao dia de hoje. Cá estão os jovens com oportunidades iguais aos graúdos, aos adultos, aos craques, e portanto tudo se mantém na total coerência daquilo que o Benfica anunciou e daquilo que se está a espelhar e que se espelha em cada treino. E portanto eu acho que mais do que o resultado e mais do que perceber também quem fica ou quem sai, aquilo que se percebe é que Rui Vitória dá oportunidade igual a todos, e obviamente com o passar do tempo, com o passar dos treinos, vamos conseguir perceber aquilo que é a metodologia, como é que o Benfica se vai formar naquilo que é o seu modelo de jogo, e depois obviamente mais para a frente sim, podemos falar das dinâmicas, as nuances táticas, o que mudou, o que pode acontecer. Nesta fase, como referiu o Calado, é os jogadores ativarem-se, reativarem os músculos e poderem estar aptos a competir, porque efetivamente o jogo que o Benfica terá que ganhar é o jogo da Supertaça frente ao Sporting Clube Portugal. Estes aplausos são para os guarda-redes e também para o treinador do guarda-redes Hugo Oliveira, que agora vai dando ali as indicações a Júlio César, Ederson e Paulo Lopes. Muitos aplausos para os guarda-redes do Benfica. José Calado, há pouco falávamos aqui, o Benfica tem feito treinos durante esta semana, folgou no domingo, tem feito treinos bidiários. É aquela fase da temporada que os jogadores pouco gostam, não é? Muita carga e poucos jogos. Mas obrigatoriamente tem que ser assim. Depois de um período onde realmente paras completamente, porque tem que ser assim, tem que parar, o jogador tem que descansar. É claro que depois a reativação novamente dessa carga, o ganhar da forma física, não é fácil. Muitas dores musculares, muitos dias onde às vezes os jogadores chegam ao final do dia, praticamente é comer qualquer coisa, deitarem-se e descansarem para novamente no dia seguinte estarem disponíveis para outra carga física. Agora, é claro, isto tem tudo um objetivo, e hoje em dia, já não é como há 20 anos atrás, a carga física é doseada. Exatamente. E é de maneira depois no jogo, de alguma maneira o treinador conseguir colocar em campo não só as suas ideias, mas depois também fazer com que os jogadores com bola tenham essa carga física. Não é a carga física que se fazia há 20 anos atrás, onde se punha homens às costas uns dos outros e se começava a subir bancadas e se ia para a areia da praia. É a mudança do paradigma do próprio treino. Claro, agora as coisas estão completamente modificadas. Analisa-se até o próprio treino,
a carga do próprio treino, os quilómetros que os jogadores correm nos próprios treinos, até para depois se fazer essa contabilização a nível de terreno do jogo, quando o jogo também é oficial. E isso é tudo importante, ou seja, o futebol modificou-se, obrigatoriamente as tecnologias imperam no futebol atual, e isso no Sport Lisboa Benfica toma uma dimensão realmente astronómica, porque tivemos há pouco a oportunidade de ver como num programa televisivo como o Benfica funcionava, deu a conhecer um pouco também às pessoas daquilo que é o interior, não só do Benfica, mas também daquilo que a equipa técnica pretende dos seus jogadores e as técnicas que têm ao seu dispor, e as pessoas puderam perceber que realmente não é só aquilo que se vê no terreno de jogo, há muito mais por trás, há muito mais trabalho, muita gente envolvida para que depois se possa transportar tudo isso para o terreno de jogo para se conseguir vitórias. Por isso o futebol hoje em dia é muito mais complexo do que aquilo às vezes que aparenta ou que as pessoas pensam. E os jogadores são parte integrante e a parte principal de todas estas dinâmicas. O Rui Vitória com certeza tem o seu modelo do jogo para implementar neste Benfica. Agora não tenho a menor dúvida que é um treinador coerente e com certeza consoante a equipa ou consoante a competição em que tiver e de acordo com o seu adversário poderá modificar, até com os próprios jogadores que tem neste Benfica, poderá modificar a sua maneira de jogar e não ser fiel só a um princípio de jogo. É uma pessoa que me parece a mim, e já no Guimarães o fazia muitas vezes, mudar a sua maneira de jogar com intervenientes às vezes até diferentes, e como tal no Benfica com pedras fundamentais e com jogadores ainda mais evoluídos tecnicamente, isso até será mais fácil de implementar no jogo do Benfica. Agora uma coisa tenho a certeza, o Rui Vitória é um homem que quer a sua equipa a jogar bom futebol. As vitórias são importantes, sim, mas o adepto benfiquista gosta que a sua equipa pratique bom futebol e ganhe categoricamente aos seus adversários. Agora vemos o grupo de trabalho dividido em três grupos, coletes amarelos, coletes roxos e o Benfica de branco. O branco que é de resto uma das cores do Benfica 2015-2016, por força desse novo equipamento. Já vimos aqui muitos adeptos do Benfica, já com a nova camisola alternativa. É um regresso ao passado, bem se pode dizer, muito saudado pelos adeptos. Rui Amaro, o que é que dizes também da nova camisola do Benfica que tem feito furor? Não, é lindíssima, como tu referiste, é o regresso ao passado, a mítica camisola branca. Muitos adeptos já, eu diria, desesperavam por esta camisola branca. É lindíssima. Obviamente desconheço os materiais, serão certamente também do melhor que há hoje em dia. Também não só dentro do campo as coisas foram mudando, também as coisas vão mudando e muito, em benefício obviamente dos jogadores, e parece-me uma linda, uma brilhante camisola, uma brilhante ideia, e acho que vai certamente pegar destaca, à semelhança da camisola principal. Portanto, aí o Benfica está claramente bem servido. Deixa-me só pegar aqui numas pequenas palavras do Zé Calado, porque eu tenho a certeza que o Zé Calado falou, eu não diria aqui um bocadinho com saudosismo, mas eu tenho a certeza que ele preferiria, e há bocado quando proferiu as palavras dele, ele preferiria se calhar ser mais jogador nestes tempos modernos, porque se calhar teria evoluído. Ele foi, para além de jogador de seleção nacional do Benfica, capitão do Benfica também, portanto está tudo dito, mas seria certamente, se calhar, ele pode pensar, eu se calhar teria sido um jogador mais completo se trabalhasse nestes tempos modernos. De facto isto mudou muito, a metodologia do treino baseada naquilo que é a periodização tática, que não deixa de ser só um nome pomposo, portanto é a forma como se aplica ao treino, que dizem que nasce muito daquilo que foi a ideia de José Mourinho. Portanto José Mourinho construiu essa ideia e depois conseguiu explicá-la. Obviamente outros dizem que a periodização nasceu no início da década de 80, já com outros treinadores, com o Ricardo Lavolpe, o treinador argentino. Nesta fase não interessa, é só uma nota, mas certamente que o próprio Zé Calado gostaria, porque teria sido mais jogador até do que foi se trabalhasse. É de facto um outro tempo, é uma outra forma de pensar o treino, e felizmente para os próprios jogadores eles preferem, eles estão muito mais contentes, trabalham em volume e intensidade, mas muitas vezes com bola. Isto para o jogador numa pré-temporada é uma delícia. Vou passar a bola então ao José Calado também para comentar esta frase do Rui Amaro, e acrescento uma pergunta: se neste novo esquema, nestas novas metodologias, onde é que achas que te encaixavas melhor? Posição 6 ou posição 8? As tuas características enquanto jogador, o que é que achas? Sabes que um jogador do Benfica, e isto é uma realidade, um jogador que joga no meio campo do Benfica tem que ser um Benfica que esteja habituado não só à posição 6 como à posição 8. Tem que ser um homem que não tenha receio de ter a bola nos pés, recuperar bolas, mas depois obrigatoriamente sair a jogar com critério. E por isso eu acho que qualquer jogador do Benfica no meio campo, e nós vimos o ano passado muitas vezes,
o próprio Feiza quando saiu de lesão, Samaris, Pizzi, é tudo jogadores que têm critério com a bola nos pés, mas também obrigatoriamente têm que saber defender. Agora, esta é uma realidade. Todos estes novos métodos que nós falámos há pouco e que o Rui também frisava, servem para potencializar o jogador. Pode-se trabalhar em partes individualizadas do corpo do jogador, potencializar uma perna esquerda, possivelmente que não é tão forte do que a direita, e potenciar muito mais essa perna. Ou seja, isso faz com que o jogador melhore, não só fisicamente, mas depois com a melhoria física vem a melhoria técnica obrigatoriamente. Os tempos mudaram, o futebol evoluiu, e graças a Deus que evoluiu, porque havia métodos muito rudimentares na altura que eu jogava, e eu cheguei a apanhar alguns, mas o que é um facto é que isto tudo melhora também o rendimento do próprio jogador. Hoje em dia, e nós sabemos, aqui no Lab, há coisas que se trabalha que são top secret, que não se podem comentar também, porque é parte integrante do treino e muito importante os dados que saem desse Lab até para o próprio Rui Vitória, para potencializar os seus jogadores. Agora, uma coisa é certa, quando se chega a este nível, quando se joga em equipas deste calibre, com esta dimensão, e tem só de expor todos estes métodos, obrigatoriamente o jogador cresce. Ou seja, há jogadores que possivelmente saíram dos júniores ou saem de uma equipa B e eles próprios não sabem, se calhar, o seu real valor. Vão trabalhar com novas técnicas, vão ter novos métodos de trabalho ao seu dispor, vão ter treinadores também que vão tentar potencializar ao máximo as potencialidades, e como tal, todos os anos numa equipa de futebol aparecem jogadores que ao início ou à partida não contavam se calhar para o 11 titular, ou que se pensaria que não iriam jogar tanto, e eles próprios acabam por se revelar em alguns jogos como futuras estrelas, e como tal este ano isso também irá acontecer. Agora, é claro, o Benfica com os jogadores que tem ao seu dispor, e possivelmente até acabar a época de inscrições, possivelmente poderá haver um ou outro encaixe, e esta equipa é rumo ao tri, isso não há volta a dar. Este é o ADN do Benfica. O Rui Vitória é um homem que pelo seu trajeto também vem recheado de vitórias, e por isso vamos assistir certamente a um Benfica vencedor, a um Benfica a tentar ser demolidor, não só em casa, mas acima de tudo fora, onde o ano passado acabou por perder muitos pontos, ser um Benfica que irá conseguir mais pontos, porque isso tudo já foi analisado por Rui Vitória. Ele próprio confessou que tinha estado atento àquilo que se tinha passado na época passada, próprios vídeos do que aconteceu também na época passada, não só fora, mas também em casa, contabilizar as próprias ocasiões de gol que o Benfica tem, se pode melhorar essa média de ocasiões de gol ou não, e isso realmente é fantástico, é sinónimo que há um homem que está a trabalhar seriamente e que quer ainda mais melhorar este Benfica. São três grupos, como dizia há pouco, que vão neste momento trocando ali alguns passos. Vale a pena olhar, Rui Amaro, para este grupo aqui de amarelo, com dois jogadores inseparáveis, Jardel e Luizão, a dupla de centrais da última temporada. É apenas coincidência ou há aqui uma clara intenção de mais uma vez juntar os dois habituais titulares no centro da defesa? Olha, não estando em profundidade dentro do exercício, parece-me coincidente, porque o que está aqui a acontecer, ainda na parte do aquecimento, portanto ainda não estamos na área específica do treino, estamos na parte do aquecimento, estamos claramente a ver os jogadores com a possibilidade de se aprimorarem tecnicamente, portanto obviamente com intensidade, recepção-passe, e portanto parece-me uma casualidade esta distribuição. Posso estar aqui a dizer uma asneira, espero que não, mas parece-me algo casual. Essa dupla é uma dupla que todos conhecemos, uma grande dupla. O Jardel melhorou muito quando teve a possibilidade o ano passado de fazer a época praticamente inteira, junto com o Luizão. Acho que é uma dupla centrais que se complementem muito, posicionalmente é muito forte. O Jardel tem uma capacidade de evolução, uma velocidade nos primeiros 10, 15 metros, capacidade de arranque notável. É um jogador já cada vez mais experiente, melhor com a bola nos pés, portanto fez efetivamente um grande central, e ao lado do capitão Luizão todos melhoram, como se costuma dizer. Portanto, sendo este, parece-me claramente um exercício de aprimoramento técnico, um exercício ainda na etapa primeira etapa do aquecimento, mas é interessante porque estamos a falar na primeira fase do aquecimento, os jogadores, o toca e dá,
passe recepção. Claro, isso aí já poderá dizer muito daquilo que é a filosofia do treino e a forma que o Rui Vitória quererá jogar, porque senão este tipo de exercícios não entrariam no seu cardápio. Em tudo mais, diria que me parece uma coincidência. Deixa-me dar também aqui uma nota dos jovens que aqui estão. O Benfica, como sabe, renovou com 4 no início desta semana, com 4 jovens até 2021, Nelson Semedo, Nuno Santos, João Teixeira e Rafael Guzo. Obviamente não sabemos se vão ficar todos no plantel principal. Têm todas as mesmas hipóteses, como já te referi. Têm estado todos, ao que sabe, a trabalhar muitíssimo bem. À semelhança do Lindelof, que renovou antes do Europeu e foi considerado o melhor lateral direito, que não é a sua posição preferida, dá-se melhor como central, foi considerado o melhor lateral direito desse Europeu. E o Gonçalo Guedes, que recorda seu primeiro ano de sénior, e portanto a aposta aqui é total. Fazem parte deste grupo, tomara que consigam mostrar serviço, tomara que efetivamente consigam ficar neste plantel, porque têm todos capacidades notáveis, são de facto atletas de alto rendimento que precisam de aprender muito, melhorar muito, mas têm aqui uma grande oportunidade de aprender com os seus ídolos. Falamos dessas grandes esperanças do Benfica para os próximos anos e para a temporada 2015-2016. Ora, há pouco ouvimos aqui um enorme aplauso para o antigo jogador do Benfica, que está também aqui a assistir no Caixa Futebol Campos este treino. Falamos de Anders. Anderson jogou 2 temporadas no Benfica, cá vemos na imagem ele que regressou aqui ao Seixal e foi muito aplaudido. Jogou 2 temporadas no Benfica, ainda jogou com Luizão, por exemplo, do atual plantel. Luizão, que vai para a 13ª época de águia ao peito, conquistou 4 campeonatos no Benfica, 2 taças de Portugal, 6 taças da Liga e 2 supertaças. É este o currículo de Luizão no Sport Lisboa e Benfica. 13ª época, José Calado é a principal referência do Benfica. O mesmo foi dito na última entrevista ao Jornal Record por Rui Vitória. Sim, sem dúvida alguma, não só pelos anos que está no clube, mas acima de tudo pela referência dentro do retângulo de jogo. Acho que é um homem que é respeitado por todos os seus companheiros dentro do balneário, é tremendamente respeitado também pelos seus adeptos, reconhecem nele realmente uma liderança nata e eu acho que isso é fundamental numa equipa de futebol. Ter um homem deste calibre num balneário que possa de alguma maneira comandar as tropas é necessário numa equipa como o Benfica. Principalmente num plantel, uma equipa grande, há sempre muitos egos. Os jogadores de futebol são pessoas de egos também. E é importante alguém refriar esses egos e colocar toda a gente no mesmo patamar e para todos depois dentro do balneário criarem um ambiente saudável. O próprio Rui Vitória já admitiu que chegou a um balneário extremamente saudável, com gente disposta a trabalhar arduamente, e isso realmente é o melhor que se pode pedir a estes jogadores e principalmente ao seu treinador, que chega a um sítio onde os jogadores estão predispostos sempre a dar 100% nos treinos e de alguma maneira assimilarem rapidamente os seus métodos de trabalho e também as suas ideias de jogo. Ainda há pouco víamos no treino, recepção, passe, isso é o mais importante numa equipa de futebol. Se nós olharmos para aquilo que muitas vezes que o Barcelona faz, que parece tão fácil, não é fácil, mas isto treina-se, é o que está o Benfica também a fazer. Isto é o jogo que as grandes equipas gostam de fazer. Recepção, passe orientado, controle de bola, e a partir daí a organização do jogo passa muito também por este tipo de trabalho. Por isso agora os jogadores também estão a descansar, estão a beber um pouco de água, está muito calor, nós aqui nas bancadas estamos com calor, imagine-se naquele terreno de jogo que estarão 30 e poucos graus, como é que não estarão os jogadores? Por isso é uma situação agora que eles vão ter que passar. Este bafo que eles agora têm no início, daqui a pouco irá passar com alguma água que vão bebendo, e depois certamente Rui Vitória dará um doce também aos seus adeptos e fará algumas peladinhas, como nós costumamos dizer, para os jogadores se recriarem um pouco e para os adeptos também gostarem de ver alguns pormenores individuais de cada jogador. Falamos do calor que vem deste dia muito quente. Falamos agora também do calor das bancadas. Muito apoio ao Benfica. Luís Pedro Ribeiro, vais poder falar aí com alguns dos adeptos que assistem a este treino. Exatamente, e aproveitamos enquanto a equipa do Benfica vai hidratando um pouco na pausa entre exercícios, também nós refrescamos a emissão BTV com as palavras dos adeptos do Benfica, que acabam por assumir natural protagonismo nesta tarde de enchente no Caixa Futebol Campos. Vou falar com estes 3 adeptos que aqui estão. Muito boa tarde. Que tal este primeiro contacto com o Benfica? Já tinha saudade. Já passou algum tempo e já as saudades eram ver novamente a equipa. Mas pronto, está a ser bom. A tarde hoje está muito calor, mas já deu para...
para esta nova temporada, tendo em conta que existe aqui um novo ciclo, digamos, a nível de treinador. Quais são as suas expectativas? O mesmo de sempre, ganhar, ganhar, ganhar. É simples, não é? Simples. Vemos então as expectativas de alguns adeptos do Benfica, são muitos, de resto podemos ver atrás da baliza. Há pouco falávamos que a expectativa de encher, agora sim, já completamente lotada, bancada atrás da baliza, numa altura em que vão também fazer aqui uma peladinha, não é? A moda antiga chamava-se a peladinha, não era, José Calado? É o momento que os adeptos também mais aguardam, mais esperam nesta tarde de muito calor. Parece que estava a adivinhar, João, parece que estava a adivinhar. Não, nestes momentos, individualmente, certamente vamos ver alguns pormenores de jogadores. É normal, tecnicamente, os jogadores evidenciam-se neste tipo de situações. É um trabalho específico, mas ao fim e ao cabo dá bola aos jogadores. Vão trabalhando fisicamente, mas com bola. É isso que o jogador gosta. O jogador não gosta só do trabalho físico por ser físico, sem ter bola pelo meio. Quando há bola pelo meio, assimila-se muito mais rapidamente esse trabalho e depois também trabalhar aquilo que é a velocidade de reação. Isso é muito importante no jogador, a velocidade de reação, a maneira como reage à perda da bola também. Isso muitas vezes define um jogador e o nível de jogador que nós estamos a observar. Porque ter a bola nos pés é muito fácil, mas quando se perde a bola, principalmente numa equipa como o Benfica, que está sempre habituada a jogar em ataque organizado e em meio campo contrário, é muito importante os segundos, os 10, 20 segundos em que se recupera a bola. E isso é que faz muitas vezes uma equipa ser enorme num retângulo de jogo. E com certeza o Rui Vitória também trabalha nesse sentido. Rui Amaro, temos 3 equipas neste momento no relevado. Que tipo de treino, que tipo de exercício é este que estamos a assistir? Olha, eu diria que é um bocadinho parecido não sendo na sua totalidade, com o treino holandês. Portanto, é dividido em três equipas. Uma delas tem um objetivo claro de fazer golo numa das balizas, a outra recuperar e obviamente terá ali um objetivo intermédio de chegar àqueles cones que estamos a ver antes da linha divisória. Não conhecendo em profundidade será um bocadinho isto. A outra equipa ficará na espera, esta que tem a bola agora de colete amarelo está em organização ofensiva e obviamente tentará fazer o golo. Em caso de recuperação há certamente um outro objetivo e depois as equipas trocam, ficará uma no momento defensivo e a outra no momento ofensivo. Teremos certamente aqui a oportunidade de ver alguns pormenores. São 32 jogadores hoje que estão a treinar. Obviamente desconhecemos se o Benfica treinou de manhã, as cargas sabemos que têm sido muito intensas e logicamente sendo também um treino aberto com treinos bidiários. Um treino aberto também ao público, há esta possibilidade, a intensidade tem sido muito alta, oportunidade para haver bola, oportunidade para os espectadores verem os craques que desconhecem, reverem outros craques e acima de tudo é isto, matar saudades destes jogadores e matar saudades de bola. Obviamente é uma altura do treino com um intuito. Os níveis de intensidade nesta fase não podem ser muito altos fruto desses treinos bidiários como tu falaste, mas há claramente aqui um intuito técnico-tático na divisão, já te referi, é um plantel extenso e estamos a falar aqui em 3 equipas, é oportunidade para ver certamente estes pormenores como agora de Tarabt. É para isto que os treinos são também abertos, para os adeptos começarem a ver estes primeiros pormenores. Para já Tarabt e também ali há pouco aquele passe de Samaris, a merecer aqui muitos aplausos por parte dos adeptos do Benfica. Olhando para Samaris, José Calado, jogaste naquela posição. O ano passado dividiu muitas opiniões, Samaris era um 6, um 8, os próprios adeptos duvidavam, uns deles preferiam o Samaris a 6, outros a 8. Qual é a tua opinião? Na tua opinião, qual é a melhor posição para o grego do Benfica? Olha, sinceramente, Samaris transformou-se completamente desde que chegou ao Benfica. Conquistou todos os benfiquistas pela sua maneira de atuar. É um jogador muito forte fisicamente, recupera imensas bolas, dá realmente ao meio campo do Benfica corpo. E houve uma altura na temporada, mais a meio da temporada, quando Samaris não jogava, notava-se realmente uma ausência de vulto no meio campo do Benfica. É um homem que evoluiu muito. Eu pessoalmente gosto de o ver naquela que é chamada a posição 6, acho que é um homem que corre imensos quilómetros, dá realmente para os seus laterais a possibilidade de poderem subir confortavelmente e não se preocuparem muitas vezes
com as suas costas, porque Samaris acaba sempre por fazer essa compensação, e isso é ótimo numa equipa como o Benfica, que muitas vezes, para desmobilizar as defensivas contrárias, obrigatoriamente tem que abrir e tem que jogar pelos flancos. Por isso, nesse aspecto, foi fantástico. Quanto ao treino que nós estamos a ver, era aquilo que eu estava a frisar ainda há pouco, uma equipa em ataque organizado, a outra a defender. A partir do momento que a equipa recupera a bola, a equipa que está a defender, há a obrigatoriedade da equipa que está em ataque organizado de recuperar o mais rapidamente possível a bola e não deixar passar a zona do meio campo. Vemos em ação alguns dos jogadores. Vimos há pouco também ali Djuricic, é também desde logo um regresso ao Benfica. Liamar, tu que acompanhas o futebol internacional, acompanhaste a carreira de Djuricic no Heerenveen, foi um jogador que não se adaptou ao futebol português, concordas com essa ideia? Não se adaptou ao esquema de jogo do então treinador do Benfica? Qual é a análise que fazes ao Djuricic? Olha, acima de tudo, o Djuricic veio de uma realidade completamente diferente. O futebol holandês, na altura no Heerenveen, jogava numa posição um bocadinho indefinida. Ele, que é um médio ofensivo, ele já referiu, e percebeu-se isso no Europeu Sub-21 pela Sérvia. Marcou, aliás, o melhor gol desse Europeu, um gol fantástico frente à Alemanha. Tem capacidades técnicas absolutamente notáveis. Ainda assim, quando chega ao Benfica, teve de facto alguma dificuldade. A intensidade, o volume de jogo, a intensidade de treino e de jogo é completamente diferente do futebol inglês. Não se conseguiu adaptar também ao Mainz na Alemanha. Hoje em dia o futebol alemão já está num outro patamar. Então a esse nível, o nível de intensidade, no nível daquilo que é a conjugação física com a parte tática, tem tido de facto algumas dificuldades. Agora o Benfica reconhece-lhe o talento. O talento é reconhecido. Ele demonstrou neste Europeu Sub-21. Se fosse preciso demonstrar, ele demonstrou claramente o melhor jogador da seleção sérvia Sub-21. E a Sérvia, note-se, eliminou a Espanha, impediu que a Espanha lá estivesse. De longe o melhor jogador dessa seleção, e portanto é um jogador que tem umas características muito próprias. É um número 10. Eu diria que é um jogador que terá certamente sempre alguma dificuldade em adaptar-se a outro tipo de posicionamento, mais descaído, mais aberto, mais atrás ou mais à frente. Não, o Djuricic é aquele 10. Nota-se que é claramente o médio ofensivo que gosta de tocar no jogo e jogar por trás do ponta de lança. Ainda assim, e passando aqui um bocadinho para além do Djuricic, deixa-me referir que, independentemente de quem fique neste plantel depois no produto final, o Benfica tem aqui em quantidade e qualidade, ou seja, isto vai ser uma carga de trabalhos para o Rui Vitória, porque o Benfica, o que eu sinto neste plantel do Benfica atual, destes 32 jogadores, é que há aqui muitos deles que têm capacidades para se adaptar em variedíssimas posições, sempre com qualidade. Nós temos a oportunidade muitas vezes de ver o Taarabt com colete, como joker, o Djuricic, vemos também na outra equipa o Mukhtar. Há muitos jogadores com esta capacidade, ou seja, capacidade para variar, para fazer vários posicionamentos. O Nico pode jogar por dentro e por fora, o Meri Carcela pode jogar por dentro e por fora. Falei-te destes jogadores. Há muitos outros. O Guedes pode jogar mais aberto ou pode jogar mais em aproximação. O João Teixeira pode jogar como interior, pode jogar como 8, pode jogar mais... Portanto, o que eu noto muito neste plantel atual do Benfica é que há capacidade para muitos jogadores se disponibilizarem para fazer outro tipo de posicionamentos com igual qualidade. Não esquecendo, obviamente, o próprio Pizzi e o Talisca, que podem jogar mais à frente, mais atrás, por fora, por dentro. Portanto, isto é salutar. Vai ser uma difícil e uma grande dor de cabeça para o treinador Rui Vitória, porque estamos a falar em qualidade e estamos a falar em qualidade versus quantidade. Portanto, difícil decisão para Rui Vitória, mas é certamente uma boa dor de cabeça. Antes assim. Daqui a pouco vamos voltar a analisar estes protagonistas deste treino do Benfica, os jogadores que vamos vendo também nas imagens, que vão jogando, vão fazendo as delícias dos muitos adeptos que assistem ao treino aqui no Caixa Futebol Campos. Mas para já, Luís Pedro Ribeiro, vamos então ao encontro desses adeptos mais uma vez. Vamos continuar a perceber o que é que os adeptos estão a achar deste primeiro momento de contacto com o Benfica 2015-2016. Falar com estes dois benfiquistas que aqui estão. Muito boa tarde. O que é que está a achar, para já, destes primeiros minutos de Benfica? Está a ser diferente, pronto, a equipa não mudou muito do ano passado, mas está a ser interessante. Estou a ver que alguns dos reforços que temos este ano estão a surpreender um bocado e pronto, olha. Como é um treino o último treino antes de partirem para os Estados Unidos, já estão a dar boas mostras. Algum dos reforços que para já esteja a surpreender? Disse que estavam a surpreender, posso dizer-lhe algum nome ou não? O Carcela está-me a dar boas indicações. O Carcela está a bate, pronto. Mas em geral é o Carcela. Tá. E em relação a Rui Vitória, novo ciclo também no comando técnico do Benfica, o que é que acha? Pronto, conheço um bocado do estilo de jogo de Guimarães, não é?
Para o Benfica, espero que ele mude um bocadinho, seja mais ofensivo, como tem uma equipa melhor, né, nitidamente. Penso que vai ser um bom treinador para o Benfica. Estamos aqui a falar com o parceiro de treino, não é? Sorridente, está a gostar do que está a ver ou não? Estou a gostar, a equipa o treino está a correr muito bem, estou a gostar de ver alguns reforços. Confiante neste Benfica 2015-2016? Sempre confiante. Por outro lado, costuma vir aqui ao Seixal ou esta foi uma ocasião especial? Esta é a primeira vez, é que eu vivo fora, Portugal, então é a primeira vez que venho a Seixal e a primeira vez que vejo um treino de Benfica. Se me permite, onde é que vive? Moçambique. Moçambique. Há muito benfiquismo por lá ou não? Muito. A comemoração do campeonato é imensa. Para repetir para o ano? Claro. Já agora, para terminar, se tivesse a oportunidade de, no final do treino, ir ao encontro do grupo de trabalho e ter ali a oportunidade de dar algumas palavras à equipa treinada por Rui Vitória, que palavras é que acha que os adeptos do Benfica têm neste momento para esta equipa? Muita força ao novo ciclo que ele vai entrar e que nos dê boas felicidades a todos os benfiquistas. Rumo ao tricampeonato. Claro. Muito obrigado e bom treino aos dois. Muito obrigado. Ficaram as palavras de dois adeptos benfiquistas, um deles numa ocasião especial, já que vive em Moçambique, mas não perdeu a oportunidade de, estando em Portugal, marcar presença aqui nesta tarde de calor, mas de muita emoção, já que o Benfica 2015-2016 se apresenta pela primeira vez aos adeptos e antes dessa partida para a digressão na América do Norte e América Central, está aqui criada desde já à partida a onda vermelha, João. E vale a pena fazer a ponte com Moçambique, um país com grandes ligações ao Benfica. Falar de Moçambique, falar de Eusébio, de Mário Coluna, também de Costa Pereira e de Chauã. São muitas as ligações ao Sport Lisboa e Benfica desse país africano. Um pouco mais para o frio, vamos falar de Vítor Lindelof. Também há pouco o Rui Amar falava dos jogadores polivalentes. José Calado é o jogador também que jogou já na equipa B central, no meio campo. Vimos no Campeonato da Europa, retemos aquela imagem desde logo com o Cascol do Benfica a festejar o título europeu de Sub-21, mas jogou a defesa direito no Campeonato da Europa. Pode haver também aqui uma solução, na tua opinião, para lateral direito? Sim, é um jogador que eu tive a oportunidade também de acompanhar na equipa B várias vezes. É um homem que é polivalente e cada vez que atua, seja em que posição for, ora a lateral, ora a central e mesmo na posição de centrocampista, acaba sempre por dar garantias ao seu técnico, isso é inevitável. E depois é claro que toma uma dimensão diferente, ficar ou não, depois da saída de Maxi Rodrigues. Ou seja, aquilo que para mim, Maxi Pereira, aquilo que para mim era o Maxi Pereira, neste momento passou a ser Mini Pereira, porque realmente a desconsideração que ele teve para com o Sport Lisboa Benfica, um clube onde teve 8 anos, e não nos podemos esquecer que ainda há não muito tempo falava sobre o Futebol Clube do Porto e dizia que para o Futebol Clube do Porto não se esquecer como tinha ganho os últimos campeonatos. E depois vai para essa equipa, realmente não teve grande consideração pelo clube. Eu pensava que era um jogador mais leal pela sua maneira de atuar, por aquilo que dava também dentro das 4 linhas, mas parece que realmente os cifrões, neste caso, falam mais alto do que a própria lealdade, e a desconsideração pelo Sport Lisboa Benfica a mim deixou-me estupefacto. Mas voltando ao que é mais importante, Lindelof é um jogador que realmente teve ponto alto neste europeu. É um homem que cumpre muito bem as funções dentro do campo, taticamente é muito forte, não gosta de complicar, gosta de jogar fácil e depois fisicamente também é um jogador poderoso. Se tem lugar ou não neste plantel do Benfica, com certeza a pré-época assim o irá ditar. Agora que é um jogador que realmente é muito interessante e que poderá integrar este plantel sem nenhum tipo de dificuldades, isso é uma realidade. Já aqui falamos dos adeptos que lotam o topo atrás da baliza. Ora, por razões de segurança, o campo número 1 está lotado e já não pode entrar mais ninguém. Há muitos adeptos no exterior do Seixal, mas por razões óbvias e por razões de segurança, podemos ver atrás da baliza há muitos adeptos já de pé, não há mais lugares, portanto é apenas isso. Só por uma questão de segurança não podem entrar mais adeptos. É mais uma vez, é mais uma prova que
testemunha a força do Benfica. Dizias há pouco, se fossem 10 mil, 20 mil lugares, estaria lotado o Rui Amaro, e importa dizer, por razões de segurança, então, não é possível entrar em mais adeptos. É o lado positivo da tarde, este lado do sentimento de benfiquismo dos adeptos do Benfica, esta comunhão e esta sintonia com a equipa. Sim, isso é indesmentível. O ser benfiquista, o benfiquismo é exatamente isto. Lotação esgotada, seja a treinar, seja a jogar, seja no Estádio da Luz, seja no campo do adversário, seja em digressões. Portanto, concretamente, não me surpreende. Já te referi há pouco no pré-treino, não no pré-jogo, no pré-treino. Já te referi, não me surpreende. Quantos mais lugares houvessem, mais gente estaria para apoiar, obviamente, a sua equipa. Todos acreditam que é possível chegar ao tri. O Benfica, como já te referi, parece-me ter em qualidade e em quantidade, capacidade para ombrear e chegar ao tri, independentemente das contratações dos adversários, independentemente dos jogadores que deixaram de estar, que vão para outras casas. O Benfica tem muitíssima qualidade. Vamos ver como é que o mercado mexe até ao fim, quem irá entrar, quem irá sair, mas a base está cá. Como referiu o Rui Vitória e o Presidente, a base está cá. Estão cá jogadores experientes, jogadores importantes, e partindo de uma base é sempre muito mais fácil depois tu conseguires encaixar 3 ou 4 peças. Os adeptos estão mais uma vez de parabéns, têm sido de facto inexcedíveis, e esta é a prova demonstrativa. E para os jogadores é também uma enorme força perceber que no primeiro treino aberto o Caixa Futebol Campos está lotado. Parabéns para os adeptos do Sporting do Benfica. Ora, são então muitos os adeptos que enchem por completo este Caixa Futebol Campos. Mais uma vez, Luís Pedro Ribeiro, vamos ouvir então estas expectativas dos adeptos do Benfica. E é no meio dessas tais bancadas lotadas que estamos nesta altura, e vale a pena então prolongar essa palavra de parabéns para os adeptos do Benfica, que hoje aqui marcaram presença e provocaram esta enchente total neste encontro com a equipa do Benfica 2015-2016. Vamos falar com os adeptos, os protagonistas desta tarde. Muito boa tarde. Para já, o que é que está a achar deste treino? Estou a achar um treino engraçado. Para mim é novidade assistir aos treinos, diferente do que podia esperar. Está a ser engraçado. Em tempos havia esta tradição, agora há 3 anos que não havia este treino aberto. Faz falta um momento como este? Penso que sim. Acho que o Benfica começar a época, sair para o estrangeiro para treinar, sem passar por aqui, por nós, não era bom. Penso que foi uma boa ideia e estou a gostar da experiência. Para já, dos reforços, algum que esteja a encher o olho ou nem por isso? Nem por isso, nem por isso. Eu acho que a equipa ganha, não se mexe. Neste momento só saiu o Maxi. Eu acho que continuamos bem, à mesma. Em relação ao treinador, tenho feito esta pergunta a quase todos os adeptos com quem tenho falado. Expectativas para o trabalho de Rui Vitória? As expectativas são altas. Fez um bom trabalho em Vitória Guimarães. Estava realmente à espera que fosse este o treinador que substituía o Jorge Jesus. Em Portugal penso que não haveria outro. E sem dúvida que é uma boa escolha. Eu vou aproveitar para falar ali com o seu colega de bancada. Eu vou mesmo aproveitar porque está com a camisola nova. Eu gostava de explorar isso, porque realmente a alternativa branca era algo muito aguardado pelos adeptos há muitos anos, não é? Sim, é uma camisola que já não vi há muito tempo, e então acho que é muito bonita, é linda, e depois por cima aqui com isto, melhor ainda. O que é que está a achar do treino até agora? Está a ser bom, acho que o ambiente é excelente e está bom. Aqui o seu amigo disse que, ou o seu pai, peço imensa desculpa, disse que a equipa que ganha não se mexe, e a verdade é que o Benfica manteve praticamente toda a estrutura. É importante isso, no seu entender? Sim, claro, acho ainda muito mais importante a nova aposta nos jovens. Há aí jovens muito bons, o João Teixeira, o Gonçalo Guedes, acho que são muito bons jogadores, e acho que é a oportunidade deles hoje também para eles brilharem mais, um bocado mais. Palavra de adepto para a equipa, para o grupo de trabalho, qual é que seriam as palavras escolhidas por si nesta altura? Amor à camisola. Amor à camisola. Muito obrigado pelas suas palavras. Precisa-se de amor à camisola. É o que faz falta, não é?
Muito obrigado pelas vossas palavras e bom treino aos dois. Palavras de pai e filho que mantêm esta tradição benfiquista, digamos assim, que está agora de regresso 3 anos depois, este treino aberto ao público, aos adeptos do Benfica, para que possam realmente desfrutar deste Benfica 2015-2016 e contribuir também à sua maneira para que esta pré-temporada corra da melhor forma para Rui Vitória. João Martins. E bem, se pode dizer que faltam golos neste treino do Benfica, José Calado, não é? Os adeptos bem queriam um golo, já foram aqui gritando, já foram aplaudidos algumas iniciativas de alguns jogadores, mas o que falta mesmo é um golito. Sim, mas é um treino muito específico. Está-se a treinar também não só o controle orientado, mas acima de tudo em ataque organizado, como é que a equipa também reage, não só ao atacar a baliza contrária com paciência, mas depois acima de tudo para reagir à perda de bola. Isso é o mais importante. É claro que os adeptos querem sempre o futebol espetáculo, mas neste caso é um treino de pré-temporada, está-se a trabalhar algo específico. Certamente daqui a pouco Rui Vitória irá tirar os cones, irá trabalhar outro exercício que já tem planeado e depois não tenho dúvidas que irá haver tempo para os jogadores se recriarem um pouco e também para os adeptos poderem assistir a alguns golos. Vemos aqui bastantes aplausos à equipa do Benfica, que agora também, mais uma vez, faz uma nova pausa. Está muito calor, vale a pena sublinhar esse facto. Quase 30 graus neste fim de tarde no Seixal, quando os jogadores vão então aqui bebendo também alguns líquidos. Falava há pouco aqui com o José Calado, vamos também pedir-lhe a opinião. O Benfica vai agora para uma digressão, vai jogar com o Paris Saint-Germain no Canadá, depois Estados Unidos. Tens alguma recordação que te lembres do apoio ao Benfica no estrangeiro quando foste jogador, dessas viagens inúmeras que fizeste? Olha, eu acho que alguns jogadores não têm noção do apoio que vão ter a nível de imigrantes, não só em Toronto como também nos Estados Unidos. Há realmente muitos benfiquistas. Não foi há muito tempo, tive hipótese de estar e tive possibilidade de estar em Newark, nos Estados Unidos. Estive numa casa do Benfica, onde há uma comunidade enorme de portugueses. Uma comunidade enorme de portugueses. Vão ter a ocasião de estar também de perto a ver os seus ídolos. Não será por falta de apoio que estes jogadores não irão cumprir de alguma maneira aquilo que têm em mente, não só técnico ou tático, mas também depois a nível físico de se superarem a si próprios, porque no Canadá também não só com o Benfica, mas também com a seleção nacional. Quando era jovem, tinha 19 anos, tivemos um torneio no Skydome, que é tipo um pavilhão que existe em Toronto, onde representei a seleção nacional, e aí também o forte apoio não só da comunidade portuguesa, mas também de imensos benfiquistas. E como tal, como nós dissemos, o Benfica é uma marca global. Há imensos imigrantes, imensos portugueses por esse mundo fora que realmente estão à espera de ver os seus ídolos, e Toronto e Estados Unidos é um sítio onde irão encontrar imensos portugueses, e certamente quando jogar também com o Paris Saint-Germain já nesta madrugada de sábado irá ter um forte apoio por parte da comunidade portuguesa, isso não tenho a menor dúvida. Rui, víamos há pouco também, são muitas as crianças também hoje marcam aqui presença no Caixa Futebol Campos, no Seixal. As aulas já acabaram, muitos aproveitam para vir aqui estar perto dos ídolos. Ouvimos há pouco muitos gritos para os jogadores do Benfica quando pararam aqui para beber água. Também é um momento inacreditável, não é? Assistir a isto. Sim. E ver a alegria das crianças estarem perto dos ídolos. Sim, é um momento inacreditável. Eu vou aqui cometer aqui uma graça, que isto é para os ídolos e para o José Calado, porque antes da emissão começar, portanto, quer dizer, isto também demonstra muito aquilo que é a cultura destes miúdos. Alguns que gritavam calado e para tirar fotografias com o Calado, certamente não viram o Calado jogar. Portanto, certamente é-lhes transmitido pelos pais, tios, irmãos. Portanto, isso são... E falavam para o Calado, queriam tirar fotografias do Calado, portanto conheceram obviamente também, ou eles traduzida, é-lhes passada também essa mística. Obviamente estes são os ídolos atuais que conhecem, para eles estando de férias, isto vale mais do que ir 300 dias consecutivos à praia, brincar com os amigos. Isto para eles faz todo o sentido e vão guardar na memória, porque são jovens, e para eles estarem tão perto destes craques vale muita coisa. E para os pais também, porque certamente estão super concentrados a ver os craques e não chateiam muito os pais. Deixa-me só dar-te uma nota há pouco em relação ao exercício. Não houve golos, mas houve pontos.
porque o exercício tinha obviamente esse duplo sentido. A equipa que atacava teria que fazer golos nas balizas normais que conhecemos, mas a equipa que defendia tinha a oportunidade de fazer pontos passando a barreira intermédia dos cones, e existiram de facto muitos pontos, não existiram golos. Agora colocou-se uma baliza numa posição intermédia. Mais golos, sim, este treino o Rui Vitória realizou também no primeiro treino que a BTV transmitiu, no primeiro treino oficial. Enquanto uma equipa esperava e fazia alongamentos estáticos, as outras duas jogavam, obviamente, em dimensões reduzidas, sobretudo no que toca a comprimento. A largura mantém-se a mesma, mas o comprimento é mais reduzido. E depois vai variando conforme os golos, as equipas vão trocando. Portanto, oportunidade para os adeptos certamente verem aqui golos nesta maravilhosa tarde de futebol. E vemos aqui o primeiro remate também de Tarabt, com o Júlio César facilmente a segurar e a agarrar. Os primeiros aplausos também desde que começou este novo treino. Agora aqui com Nuno Santos também depois a ser ali cumprimentado por Olajon. Expectativa também para algum jogador do Benfica, em particular neste exercício, José Calado? Acho que acima de tudo o jogador está a fazer o treino físico com bola, isso é o mais importante. Como eu disse anteriormente, é aquilo que o jogador gosta, porque está imenso calor. O Rui Vitória, acima de tudo, aquilo que quer não é que o jogador corra com bola, é que a bola corra pelo próprio jogador, para tornar o jogo também muito mais rápido. Acho que esse também é o objetivo. Não é vale a pena ver, é um suspeito do costume, bem se pode dizer. Lima a fazer o golo, bem se acabou com o treino, é daqueles golos que acabam com o treino, não é? É verdade, e acaba por entrar a outra equipa, ou seja, mas Lima, um cliente habitual, não é? Acaba por fazer o gol. No movimento habitual dele. Um movimento habitual, e os adeptos estavam à espera, ou seja, mas ao fim e ao cabo as pessoas estão todas a seguir com muita atenção. Eu próprio estava aqui a dizer há pouco em off ao Rui que saudades que tenho de estar a jogar e ter a bola nos pés e estar no relevado. Eu acho que muitas vezes nós, quando estamos em atividade, não temos noção que estes são os melhores anos da nossa vida, e os jogadores hoje em dia, com todas estas tecnologias e que podem aperfeiçoar ao máximo aquilo que são as suas capacidades, têm que usufruir disso, têm ao fim e ao cabo de desfrutar destes anos que acabam por ser curtos das suas carreiras, e depois chegar a um patamar que é jogar num clube como o Sport Lisboa e Benfica. Realmente é fantástico. Para muitos não é o culminar da sua carreira, mas com certeza para muitos daqueles que estão aqui, principalmente alguns dos portugueses, que desde pequenos o sonho deles era vestir a camisola do Sport Lisboa e Benfica, é um sonho tornado realidade. E estes adeptos, então, o que dizer, que trazer os seus filhos a ver um treino para a época é algo que certamente não irão esquecer, se calhar em 10 ou 20 anos. Por isso eu acho que é importante estes treinos à porta aberta, é o relacionamento puro e duro dos adeptos com os jogadores, e o Rui Vitória percebe que isso também é muito importante. Quanto ao treino, não estar a ser um treino de grande intensidade, para os jogadores certamente de manhã também tiveram um treino muito mais físico, à tarde é com bola nos pés, para também se poderem recriar um pouco, e depois também há a vertente do próprio adepto querer ver o treino, querer ver bola, e o Rui Vitória tem atenção também a isso, não deixando de fazer os exercícios normais, mas a maior parte deles também com bola, para que o sócio que se deslocou ao Caixa Futebol Campos possa ver em ação os seus ídolos. Há pouco falávamos de Lima, Rui Amaro, e vale a pena falar em relação à última temporada, onde saíram 8 novos jogadores da equipa titular. Este ano, pelo contrário, poucos jogadores saíram. Vimos Lima, vemos Júlio César, vemos a dupla de centrais com Jardel e Luizão, também Samaris, Gaetan, Jonas e Lima. Bem, se pode dizer que os pilares, os principais pilares da conquista do campeonato continuam no Benfica. Sim, isso há pouco já te referi, quer o Presidente, quer o treinador Rui Vitória falaram isso em inúmeras aparições públicas. A base está cá. A linha defensiva praticamente inalterada, tirando o posicionamento lateral direito, mas ainda assim André Almeida, Silva, o Nelson Nascimento são jogadores da casa, já cá estavam, Marçal e Eliseu como laterais esquerdos, e portanto a base mantém-se. No centro a mesma ideia. O Samaris, o Fez e o Cristante já cá estavam. O Sálvio, que infelizmente está lesionado. O Guedes, que é desta casa, já trabalhou inclusive na equipa A. O Olajon está, o Nico está cá, o Jonas, o Lima,
O Nelson regressa, é um jogador da casa formado no Sport Lisboa Benfica. O Diricides também conhece a casa. Portanto, a base, o Talisca, o Pizzi, oportunidade também para terem mais minutos de jogo e mais minutos de Benfica, porque é preciso conhecer bem esta casa e aquilo que representa. O Talisca é o seu segundo ano, um jogador que prometeu muito, eu acho que tem umas capacidades fantásticas. E portanto a base está. Eventualmente pode ser preciso mais um toque ou outro, pode ser preciso que alguém tenha que sair, porque no plantel não há necessidade de haver um plantel tão extenso para depois também ter que fazer a ligação à equipa B. E portanto vamos ver como é que isto tudo fica. Na sua essência, a base está cá. E por isso é que há muitas pessoas, há muita comunicação social preocupada com o Benfica neste momento, porque o Benfica tem mantido uma coerência. Não se fala muito do Benfica, é um facto, fala-se mais das outras equipas, mas o Benfica é bicampeão. Portanto, as outras equipas, obviamente e necessariamente o Sporting e o Futebol Clube do Porto, têm que correr atrás do prejuízo. Mas há de facto, parece-me haver aqui uma grande preocupação. Onde é que está o nome? O nome não sai, nós abrimos os jornais, não há nome novo, este não sai, não entra. E as pessoas ficam de facto muito apavoradas e preocupadas, sobretudo as pessoas que não são do Sport Benfica. E é o Sporting e o Porto é que têm que andar atrás, têm que andar a gastar, têm gastado mundos e fundos, gastam o que têm e o que não têm, obviamente saberão fazer as suas contas. O Benfica não é para aqui chamado a esse nível e o Benfica tem mantido a base da coerência. Não se pode contratar só por contratar, porque o Benfica não é Santa Casa da Misericórdia, tem aqui muita qualidade e muita quantidade e portanto esperar serenamente para ver como é que evolui o mercado, sabendo que está cá a base e sabendo que está cá a coerência transmitida pelo Presidente e pelo treinador. José Calado, concordas com esta análise também? Sim, aliás, o Luís Filipe Vieira, na sua gestão do clube, já o demonstrou várias vezes que não vai atrás daquilo que se escreve, nem das audiências, nem daquilo que se possa falar a nível de comunicação social. É um homem muito coerente com as suas decisões, sabe aquilo que o clube necessita, está à espera também que o seu treinador lhe dê algumas indicações daquilo que poderá vir a ser necessário no futuro para colocar a equipa ainda mais forte e, como tal, não entra em loucuras. É uma pessoa que sabe o que tem ao seu dispor. Neste momento tem um treinador que realmente é um homem ambicioso, sedento de títulos, que está no clube certo para o conseguir. Tem jogadores ao seu dispor fantásticos, de uma qualidade tremenda. É claro que não se descarta, e como eu disse já no início da emissão, que até final da altura da época das inscrições poderá entrar um ou outro jogador, mas não é pelo nome, não é um ou outro jogador que poderá ser importante no futuro na equipa. Não entra em loucuras, o Sport Lisboa Benfica não entra em loucuras. O Presidente sabe aquilo que está a fazer, há uns anos a esta parte, desde que tomou a presidência deste clube, e como tal funciona em função e em prol daquilo que é bom para o Sport Lisboa Benfica, daquilo que faz crescer este enorme clube, e neste momento nós estamos sentados realmente numa dessas obras fantásticas que é o Santo Estágio do Seixal. Por isso há que se esperar, há que acima de tudo o Benfica está a funcionar como gosta, tranquilo, longe das pressões, longe daquilo que é a comunicação social, ao fim e ao cabo de jogadores, de polémicas, e é assim que uma equipa e um grupo de trabalho têm que trabalhar, na tranquilidade, para conseguir os seus objetivos. E o objetivo desta equipa é bem traçado desde o início, é tentar reconquistar novamente o campeonato nacional e depois, a partir daí, tentar desenvolver ao fim e ao cabo aquilo que é a identidade do próprio clube, em todas as provas que entra, chegar o mais longe possível, se não ganhar, e o campeonato sempre ser o principal candidato. E depois, a partir daí, é um trabalho que se faz diariamente. O Rui Vitória certamente está agradado com todas as condições que tem ao seu dispor para potencializar ao máximo este grupo de trabalho e como tal, não há que entrar nem em loucuras, nem em coisas surreais, porque o futebol português não está para isso. A nível económico, o futebol português não está a passar também a sua melhor fase, e o Presidente Luís Filipe Vieira sabe-o bem, e é uma pessoa que gera com tremenda eficácia e, acima de tudo, com muita experiência e muita serenidade, tudo aquilo que tem pela sua frente. O Benfica reforçou-se com Ederson, Marçal, Pelé, John Murilo, Carcelá, Tarabt, mas, Rui Amaro, há também aqui um reforço, bem se pode dizer, um reforço interno, jogadores que ainda não jogaram na equipa principal, Rafael Guzo, Nelson Semedo, Vítor Lindelof, João Teixeira, Mukhtar, Nuno Santos, o próprio Jonathan Rodrigues, que poucos minutos jogou na equipa principal e que criam também uma enorme expectativa para ver se estão à altura de jogar na equipa principal do Benfica. Sim, não é fácil jogar no Benfica hoje em dia.
tem que se ter de facto muitíssima qualidade, para além de se terem todos os princípios necessários para se jogar numa equipa deste nível, tem que ter de facto muita qualidade. Tu falaste aqui em alguns jogadores que não tiveram grandes oportunidades no ano passado, muitos deles até internacionais pelos seus países, Mukhtar e o Jonathan, entre outros, para além dos jovens que hoje estão com esta equipa, já os referenciámos, todos eles, ou praticamente todos eles também internacionais, mas não é fácil. Estamos a falar de um nível muito elevado hoje em dia no Benfica, sobretudo se nos reportarmos aos últimos 6, 7 anos, é de facto um nível muito grande e portanto tu tens que, eu não diria ser um super jogador, mas tens que perceber muito bem a dimensão técnica, tática, física, tens que perceber aquilo que é o Benfica, como é que se joga, tens que ser inteligente. Falámos em inteligente e aparece logo o Jonas, parece propósito, e portanto é muito difícil. Há essa expectativa, é óbvio que há, mas também há a oportunidade de perceber que alguns deles não têm tido tanta hipótese, é porque de facto os outros têm sido melhores e estão ao mesmo nível pelo menos. E por isso têm tido também mais oportunidades, mas o facto de estarem aqui a trabalhar, para evoluir, alguns deles mesmo que não fiquem aqui nesta época, terem a possibilidade de participar nesta pré-época, estão certamente a aprender e a evoluir cada vez mais. Depois só o futuro dirá, só os treinos dirão, a metodologia, aquilo que é o modelo de jogo, como é que se inserem, e as decisões de Rui Vitória depois ditarão isso. Agora, a qualidade, como volto a referir, e passa a repetição exagerada, o Benfica neste momento tem um plantel de enorme qualidade e qualidade em quantidade, que é uma coisa completamente diferente. E vale a pena sublinhar também a boa disposição dos jogadores. Há pouco ali naquela falta, aqueles sorrisos entre Brian Cristante, Carcelá também, muita boa disposição, típico também neste início de temporada, não é? José Calado também é uma forte motivação para todos estes jogadores estarem aqui com estes adeptos, estarem aqui neste clube, estarem nesta montra para o futebol mundial. Claro, e não é só isso, João, há o simples facto de terem que conviver dentro de um balneário. Há um balneário saudável, felizmente, no Sport Lisboa Benfica. Eu já ouvi ao ano passado, este ano, por aquilo que Rui Vitória diz que tem um balneário fantástico, de gente predisposta a trabalhar, e isso é o mais importante, principalmente para um treinador que chega novo a um clube. É importantíssimo que realmente o balneário faça com que ele se sinta em casa. Eu acho que isso é o mais importante, e o Rui Vitória neste momento sente-se em casa, voltou novamente a um clube que ele gosta, vai poder trabalhar debaixo de uma grande tranquilidade. Nós temos que nos lembrar que o Rui Vitória, quando esteve ao serviço de Sport Lisboa Benfica enquanto treinador da formação 2004, entre 2004 e 2006, era uma realidade completamente diferente este Benfica, onde se treinava a sua equipa sénior, sempre em busca de sítios diferentes para a equipa treinar. Não havia a tranquilidade que impera neste momento com o centro de treinos aqui no Seixal, e depois também as condições que tem ao seu dispor, o próprio Leb, as próprias pessoas que trabalham e que ele está sempre a puxar para que lhe deem novas ideias também para pôr em prática nos seus treinos. Ou seja, estão reunidas realmente as condições para que o Benfica continue na sua senda vitoriosa de resultados. E temos que nos lembrar de uma coisa: nós ouvimos falar de Futebol Clube do Porto e ouvimos falar de Sporting Clube Portugal, mas são estas equipas que se têm que preocupar com o futuro, porque o Benfica neste momento é a equipa a bater, porque é a equipa que é bicampeã. Neste momento é a equipa que, a meu ver, tem a hegemonia nacional a nível de resultados, a nível de próprio futebol praticado, e como tal é o Sporting e o Futebol Clube do Porto que se têm que apedrejar para tirar o Benfica desse sítio onde está neste momento. Por isso, diz. Não, é exatamente, concordo com tudo que estás a dizer. É que nós não nos podemos esquecer que há muitas pessoas que dizem não se fala muito do Benfica. Não, o Benfica não gosta de falar muito, o Benfica gosta de trabalhar em prol dos seus objetivos, e isso é o mais importante. E quando uma equipa de futebol trabalha com tranquilidade, realmente os resultados aparecem. Quando se trabalha em tumulto e envolto em polémicas, realmente é o contrário. Os resultados não aparecem, há confusão nos balneários, há personalidades que se chocam, e aqui no Benfica não vejo isso a acontecer, sinceramente, porque este balneário, principalmente com os jogadores que já cá estão há mais tempo, que fazem com que não só o seu treinador, mas também os jogadores jovens que chegaram e que estão a incorporar este plantel pela primeira vez, que se sintam como se praticamente estivessem aqui há 5, 6 anos, e isso é o ideal. E vê-se este grupo de trabalho a efetuar os seus exercícios, e não se nota quem são os mais jovens e quem são os mais velhos dentro do clube.
por isso é sinónimo que realmente reina uma grande harmonia entre todos os jogadores e só assim é que se pode trabalhar numa equipa grande, não há outra maneira de trabalhar. E há pouco, quando falavas nas referências, nem de propósito, na realização, víamos a imagem de Paulo Lopes. É um menino que tu bem conheces e o menino é com todo o carinho, é com todo o respeito, naturalmente, um senhor do futebol, 37 anos, chegaste a partilhar o balneário também com ele, chegaste a jogar com ele. Que importância é que tem um jogador como o Paulo Lopes no balneário do Benfica? Olha, antes de mais, eu geralmente, e volto sempre a frisar isto a todas as pessoas com quem eu falo de futebol, antes dos jogadores está a personalidade e está a pessoa. E enquanto pessoa, o Paulo realmente é fantástico, é de uma humildade tremenda. É um homem que subiu o pulso, não nos podemos esquecer que ele foi emprestado e que voltou pela porta grande, e bem mereceu. E bem mereceu quando o vi também empoleirado na baliza a festejar o título. Acho que ele mais do que nunca merecia esse título por todo o seu trajeto e por aquilo que ele é enquanto pessoa dentro do balneário. Todos os companheiros gostam dele, gostam da sua presença. É uma pessoa que se entrega ao trabalho, é um homem de família e tem todo o meu respeito, não só enquanto jogador, mas também enquanto personalidade. E o Benfica precisa deste tipo de jogadores e tem, obrigatoriamente. Nós temos também o Luizão, que já falámos há pouco, o próprio Jardel. É um homem muito querido também pelos seus companheiros de trabalho. Para mim é um autêntico campeão, já o provou várias vezes. Aproveitou a oportunidade que lhe foi dada com unhas e dentes e conseguiu ter lugar na equipa e fazer a época extraordinária que fez o ano passado. E depois temos homens que são também emblemáticos. O caso de Júlio César. É importante na baliza teres um homem que tu olhas, que confias, que é uma referência. E Júlio César é isso mesmo neste momento. Um jogador realmente com pergaminhos enormes, um verdadeiro campeão na ascensão da palavra. Por isso temos um balneário que está recheado não só de vedetas, mas acima de tudo de boas pessoas, de pessoas trabalhadoras. E isso é o mais importante. Eu fui jogador de futebol, sei que realmente o jogador muitas vezes é egoísta, sei que há muitos egos e que todos eles acham que têm que jogar no 11 titular, e às vezes o mais difícil para um treinador é gerir tudo isto, porque não é fácil teres uma equipa de 20 e poucos jogadores que geralmente ficam 24, 25 ao dispor do treinador e só 11 podem jogar, só esses 11 é que podem entrar na equipa titular. É claro que depois há os que entram de suplentes, mas gerir toda esta dinâmica, gerir tudo isto que envolve os jogadores, a própria vontade a nível de trabalho, não é fácil. E Rui Vitória, a mim parece-me que é uma pessoa extremamente coerente, já o era no Vitória de Guimarães, até na própria maneira de analisar os jogos. Sabes que no futebol português hoje em dia é muito difícil às vezes as pessoas reconhecerem o insucesso quando há uma derrota, e Rui Vitória sempre foi uma pessoa que mesmo quando os jogos não corriam bem, ele assumia publicamente e fazia ver aos seus jogadores que à parte de um líder está uma pessoa que sabe quando a sua equipa está bem e quando a sua equipa está mal, e vai transportar isso também para o Lisboa Benfica, porque ele próprio, como já o disse, tive a oportunidade de privar, tive a oportunidade de o conhecer melhor, e parece-me uma pessoa que está no sítio indicado, porque é um homem que entende muito de futebol, tem muito para dar a este Sport Lisboa Benfica, e depois tem uma relação muito próxima com os jogadores, e isso é muito importante. Agora muitos protestos aqui naquele lance de Carcelá e Lindelof, pediam penalti, alguns cedeu à pressão dos adeptos, não é? Que havia ali realmente grande penalidade, houve ali um puxão. Vamos então para uma grande penalidade, vamos ver quem vai ser quem vai ser apontado. É o próprio Carcelá que vai bater este penalti, e tem muitos aplausos. Naturalmente o que querem os adeptos é um golito, não é? É um golo, para já viram um de Lima, vamos ver agora se num penalti Carcelá consegue. Aí está. Luís Pedro Ribeiro, muitos aplausos para este golo, para esta grande penalidade transformada por Carcelá. Carcelá que fez ali a cabeça em água a Lindelof, passou a bola, não passou o jogador, e esta grande penalidade foi sentida de forma vibrante pelos adeptos do Benfica, que tiveram a oportunidade de, para já, ainda que num contexto de treino, mas aplaudir um golo de Carcelá. Não deixa de ser curioso que, após aquela euforia inicial dos primeiros minutos, a quando da chegada da equipa do Benfica e de todo o grupo de trabalho aqui ao relvado, assistiu-se a um clima de natural euforia, mas desde então, e apesar de haverem alguns cânticos aqui e ali, algumas palavras de maior incentivo para este ou aquele jogador, a verdade é que agora existe aqui um certo burburinho de fundo, ou seja, as pessoas nota-se que vão comentando aquilo que veem, vão
tendo as suas próprias opiniões em relação aos novos jogadores no plantel, também os jovens jogadores que provêm da formação e da equipa B a serem alvo de muitas conversas, muitas análises. Algumas das pessoas que aqui estão hoje no Seixal são pessoas que acabam por também vir aqui ao longo da temporada, acompanham pessoalmente o trabalho que principalmente a equipa B vai fazendo e vai jogando aqui no campo número 1 do Caixa Futebol Campos. As pessoas fazem as suas próprias apostas nessa tal triagem que o Rui Vitória tem de fazer até o início oficial da temporada para definição dos 20 e poucos jogadores que vão constituir o plantel do Benfica. Os próprios adeptos também acabam por, à sua maneira, dentro das suas opiniões e, claro, contextualizando nos exercícios que vão vendo nesta tarde aqui no Seixal, vão também elas fazendo a sua própria triagem, fazendo as suas próprias apostas sobre quem deverá ou quem não deverá ficar no plantel do Benfica. Numa altura em que o plantel continua dividido em 3 equipas, 2 delas protagonizam o jogo em campo reduzido, uma terceira que, na circunstância para já, a equipa de branco vai descansando atrás da baliza. Tem-se feito algumas pausas para a hidratação dos jogadores, mas desta vez é caso para dizer que foi a montanha a Maomé, já que o carro que tem ali todo o material respeitante ao treino do Benfica, inclusivamente as águas, os líquidos para os jogadores tomarem durante o período de treino, deslocou-se até atrás de uma das balizas que estão a ser utilizadas neste exercício para que os jogadores que estão de fora possam também eles hidratar. Uma última nota para realmente confirmar que a lotação total deste campo número 1 do Caixa Futebol Campos é de aproximadamente 2.700 pessoas. Já foi referido que por razões de segurança as portas tiveram de ser fechadas. Temos informações também que outros adeptos do Benfica estavam lá fora na perspectiva de eventualmente poderem entrar, numa altura em que Jonas faz o gosto ao pé, bate ali o compatriota Júlio César, mas muitas pessoas acabaram por não poder aceder aqui ao campo número 1 do Caixa Futebol Campos. Esperamos nós que através desta emissão em direto por parte da BTV, esses mesmos adeptos tenham de alguma forma a hipótese de ainda vislumbrar as mesmas imagens que nós temos a oportunidade de transmitir ao longo deste treino. Trocam equipas, equipa amarela, lá está, aproveita também para se hidratar e continua o jogo em campo reduzido. Tal e qual, vale a pena então fazer esse sublinhado. Muitos adeptos, cerca de 2.700, como destacou e sublinhou o Luís Pedro Ribeiro. Milhares ou até milhões no mundo inteiro acompanham a boleia da BTV, este treino do Benfica, com muitos adeptos, com o Caixa Futebol Campos vestido de gala, com casa cheia, com bancadas pintadas a vermelho e branco, numa altura em que prosseguem então os treinos. Houve novamente aqui uma troca, houve mais um golo, agora foi, calado-se há pouco, foi Lima. O suspeito do costume, o outro suspeito do costume não quer ficar atrás, aquela dupla que valeu 51 golos na última temporada, a mostrarem já que estão em grande forma. Foi Jonas, é verdade, uma dupla que se complementa muito bem. Se um é um homem de rupturas e de profundidade e um homem de trabalho, depois temos Jonas que tecnicamente realmente Falamos de Jonas, é lá está Lima a marcar. Nem de propósito. Parece que estão a competir os dois. Mas isto é ótimo. O ambiente, aliás, o ambiente que se vive ali no retângulo de jogo, no treino, é fantástico. Os jogadores não abdicam de trabalhar a 100%, mas a boa disposição realmente é evidenciada na cara dos jogadores. Isso é muito bom sinal, principalmente quando se está a trabalhar desta maneira e quando os jogadores estão fatigados. Não nos podemos esquecer que nós estamos a vê-los a correr e a dar grandes piques de um lado para o outro, mas aquelas pernas devem estar a chorar pelo treino que fizeram de manhã. Muito bem jogado. Gonçalo Guedes tinha sido ele a fazer o primeiro gol naquele treino aberto, naquele treino aberto à Benfica TV. Agora aqui de pé esquerdo fugiu ali a Victor Lindelof e a mostrar também que está em grande para esta temporada 2015-2016. Não, este miúdo tem pormenores fantásticos. Aliás, já o ano passado tivemos a oportunidade de o ver atuar. É um miúdo que não tem medo de ir para cima do seu adversário, principalmente na posição que ele joga. Ele gosta de assumir o jogo, gosta de pedir a bola no pé e depois de 1 para 1 realmente é muito forte. Por isso, certamente, este ano, se tiver a oportunidade, vai-se mostrar novamente. Ele tem uma técnica fora do comum e depois é um homem muito rápido. Por isso, temos ali um jogador de futuro. Vamos ver. Uma coisa é certa, ainda é muito cedo para nós podermos
dizer quem serão os jogadores que irão aparecer em melhor forma física neste início de temporada. Agora, pela maneira que se está a trabalhar, pela maneira como os jogadores estão a entregar ao treino e com bola, já se nota que realmente há ideias de jogo do Rui Vitória. Já se nota que a equipa, além de fatigada, não há muitos erros, e isso é o mais importante. Não se vê os jogadores a falhar tanto, vê-se uma recepção limpa, um passe realmente tenso, e é assim que o Benfica vai jogar. E é um treino para agradar aos sócios também, e por isso os jogadores estão a entrar na festa. Está uma festa para os sócios, tem que ser também para os jogadores. E tudo indica que este golo de Gonçalo Guedes foi também o último da tarde. Rui Amaro, tu és um admirador das qualidades de Gonçalo Guedes. Aqui mais um golo de pé esquerdo, um golo que terminou o treino. Há pouco falávamos daqueles golos que terminam o treino, e este terminou mesmo. Sim, este terminou já. Lá está, muitos treinos durante esta semana. Um treino diferente, um treino aberto, treino específico aberto ao público. Tivemos a oportunidade de ver o aquecimento e agora a parte final. Depois o jogo com pontos e balizas para fazer os golos. E agora a divisão em 3 equipas. Uma ficava a fazer o alongamento estático e as outras 2 iam trocando mediante os golos. Difícil, porque estão a jogar com a largura correta, mas o comprimento é muito mais pequeno, e eram 3 equipas de 11 jogadores. Portanto, é muito mais difícil jogar em espaços curtos, a pressão é muito maior, há mais volume. Como disse o Calado, percebe-se que os jogadores estão já bem nesta fase, notam o entrosamento. A qualidade do grupo, nota-se, todos eles falam, todos eles sorriem. Isto não é só certamente porque estão os adeptos, porque o fazem certamente em todos os treinos. E deixa-me dar-te uma nota. Eu acho sinceramente que o Guedes, aquela é a posição do Guedes. O Guedes consegue jogar aberto sobre a direita porque é vertical, ou seja, consegue fazer os movimentos verticais, consegue ir para cima dos laterais, e consegue fazer os movimentos anteriores da aproximação para a lança. Acho sinceramente que é muito mais jogador para jogar como extremo ou como avançado aberto do lado direito do que propriamente do lado esquerdo, onde faz sempre aquele movimento interior, mas é um movimento bastante perceptível para os laterais. Acho sinceramente, aliás, basicamente em toda a sua formação ele foi, o Guedes aparece como um ala direito, um extremo direito. Depois obviamente tem capacidade técnica para ir trocando de flanco, mas acho sinceramente que ali, é naquela posição, como avançado do lado direito, como extremo direito, dependendo do modelo de jogo, que o Guedes tem maior capacidade, até porque ele trabalha muito bem de pé esquerdo, como se viu neste gol. Tirou o Lindelof. O Lindelof não foi à queima porque conhece o colega, mas o Guedes foi mais rápido e finalizou e fechou o treino. E vale a pena interpretarmos estas imagens que vemos, José Calado, imagens agora... de cansaço. Vimos Lindelof, há pouco víamos ali também André Almeida e Eliseu. São imagens de cansaço, mas também de contentamento, de sorrisos, de uma grande comunhão entre os jogadores. Mas é normal, neste momento agora tem que haver também espírito de sacrifício. Vão ter que o ter ao longo da temporada. Agora é a altura dos alongamentos e possivelmente ainda fazer mais alguns abdominais para fortalecer aquilo que é a parede abdominal. É a parte integrante do trabalho, e é fundamental para o jogador também a zona abdominal. Não e só os adutores, os adutores relaxam, abrem não só para a velocidade, mas depois também para o remate, para o toque de bola. Sentem muito os adutores neste momento estão a fazer os alongamentos, a alongar os adutores. Depois certamente, creio eu, haverá espaço para os abdominais, que às vezes os jogadores não gostam, principalmente quando se está tão fatigado como nesta altura da pré-época, mas o que é certo é que é necessário, os jogadores sabem disso, e nesta fase também há aquele espírito de sacrifício inerente à própria pré-época, e vai ao longo deste tempo, até principalmente ao jogo da Supertaça, onde certamente os jogadores já se vão apresentar numa forma física fantástica, até porque o Rui Vitória sabe muito bem que tipo de treino é que tem que dar até essa fase, e depois deixar, principalmente nos 15 dias ou nos 10 dias que antecedem essa Supertaça, as cargas serem mais curtas e acima de tudo haver mais bola também. Já agora em Toronto e depois também nos Estados Unidos, certamente já vamos ver um Benfica muito mais solto. Sim. Vai ser muito também treino em competição, ou seja, muitos jogos, o Benfica obriga-se a isso nesta International Champions Cup, portanto treino, jogo, para irem ganhando o tal ritmo, para depois se apresentarem bem nessa Supertaça. Aí sim tem a obrigatoriedade do resultado, obviamente ganha-se. E as próprias equipas, não é, Rui? As próprias equipas com que se vai jogar são equipas que privilegiam acima de tudo também a posse de bola, ou seja, vai obrigar que se tu não tiveres a bola em teu poder,
realmente fisicamente vais ter que trabalhar muito. E como tal, o Rui Vitória vai tirar ilações também, ou positivas, negativas também naquilo que se vai passar no jogo. Tudo isto serve para uma aprendizagem da própria época, a triagem também dos próprios jogadores com que o Rui Vitória poderá contar ou não no seu plantel. Tudo isto irá ser definido, creio eu, no prazo de 15 dias, ou seja, são 15 dias que realmente para os jogadores acabam por ser decisivos, para aqueles que vão, também para aqueles que ficam, mas acima de tudo para a mentalização daquilo que é uma nova época para cada um deles. E vale a pena, enquanto vemos as imagens desses alongamentos feitos pelos jogadores do Benfica à flor da relva, vale a pena sublinhar a movimentação dos espectadores, dos adeptos do Benfica, encostados ali à varanda já com a máquina fotográfica, com o telefone, de forma a poderem registrar a melhor fotografia, o melhor momento, o momento mais próximo dos adeptos. É também essa uma nota do dia, não é? Esta comunhão entre os adeptos do Benfica e a equipa é um dia inesquecível, é uma forma, é uma despedida. A equipa que parte daqui a 2 dias é uma despedida em grande, uma despedida à campeão, uma despedida à bicampeão por parte dos adeptos do Benfica. João, sabes que isto houve um momento de viragem realmente naquilo que é o adepto do apoio benfiquista. O adepto benfiquista é um adepto exigente, é um adepto que adora o seu clube, tem paixão enorme pelo seu clube. Mas o ano passado, naquele momento em que o Benfica joga em casa com a equipa do Zenit, onde há aquela manifestação de apoio, independentemente do resultado que se registrou no retângulo de jogo, acho que a partir daí realmente houve uma viragem na maneira de encarar o próprio jogo, na maneira dos adeptos respeitarem não só aquilo que é o jogador de futebol dentro do retângulo de jogo, mas acima de tudo o que engloba o clube. E acho que isso realmente foi o que motivou a toda aquela onda vermelha que acabou por acompanhar a equipa até à conquista do bicampeonato. E isso foi muito importante para os jogadores, foi parte integrante, não estavam dentro do retângulo de jogo, não estavam no trabalho diário dos jogadores, mas quando era necessário, nos bons momentos e nos maus, os adeptos sempre disseram presente, e isso para um grupo de trabalho que todos os dias está com a mentalidade de que quer ser campeão novamente, isso é muito importante. Sentir que tem todas as pessoas por trás, todo o apoio incondicional, em caso de derrota, em caso do empate e principalmente nas vitórias. Eu acho que isso é muito importante. E esse grupo sentiu isso o ano passado e por isso o adepto é parte integrante. E o adepto percebeu que foi parte integrante dessa conquista do bicampeonato. Até pelo simples facto de tudo o que se falava a nível de comunicação social inerente ao próprio Benfica. De colocar em causa, muitas vezes até, a própria gestão do presidente Luís Filipe Vieira. Acho que isso é realmente tentar denegrir a imagem daquilo que tem sido um homem importantíssimo no clube, naquilo que tem feito pelo Sport Boa Benfica, e certamente no dia em que abandonar o Sport Boa Benfica vai ter destaque no museu, porque realmente tem sido um homem muito importante para aquilo que o Benfica tem construído desde que ele entrou para presidente deste clube. Uma coisa é certa, chegou o Rui Vitória, época de transição, não nos podemos esquecer disso, novos métodos assimilados, os jogadores certamente vão ter novas ideias também para assimilar, há muitos vídeos para saberem como é que o Rui Vitória também quer que os seus jogadores estejam em campo, as suas movimentações, e depois há qualidade. Ainda há pouco o Rui dizia aqui ao meu lado que há muita qualidade neste plantel, e é verdade. E Rui Vitória certamente sente-se um privilegiado neste momento ter um plantel de tanta qualidade. Se vai entrar mais jogadores ou não, não sabemos. Se vai sair, também não sabemos. Está a iminência sempre de qualquer jogador do Benfica poder sair devido à sua qualidade e devido àquilo também que o Benfica tem feito no passado a nível de resultados, não só a nível nacional, mas também europeu. Agora é uma realidade que há muita qualidade neste plantel, muitos jogadores por decidir. O Rui Vitória tem um leque de opções vasto para poder encarar também aquilo que é o seu método de jogo, porque há muitos jogadores polivalentes nesta equipa do Benfica, e quando tens vários jogadores polivalentes, que para mim é o protótipo do jogador moderno, tu dentro do próprio jogo e dentro do retângulo de jogo, sem fazer substituições, podes mudar a tua maneira de jogar. E é isso que os treinadores querem, e é isso que o Rui Vitória neste momento também tem ao seu dispor. Por isso, é esperar por uma pré-época competitiva, pelos seus resultados, não nos deixamos iludir nem pelas vitórias, nem pelas derrotas, simplesmente preparar-nos para um ano, que vai ser um ano doloroso, um ano onde a equipa vai ter que estar ao seu melhor nível para realmente conquistar o campeonato. Por isso, vamos ver o que é que irá acontecer. Agora uma coisa é certa, este homem promete trabalho, este homem sabe daquilo que está a falar, o Rui Vitória está no clube certo para conseguir os seus objetivos, que é ganhar o campeonato. Sim, João, basicamente para fechar este capítulo, eu recorro àquilo que foram as palavras do Rui Vitória no primeiro treino.
vamos caminhar todos juntos. E, portanto, acho que o treino desta tarde diz tudo. A empatia entre os adeptos e os jogadores encaixa na perfeição em relação àquilo que foi essa frase. Vamos caminhar todos juntos. Está aqui a prova, assim será certamente. Deseja-se obviamente uma boa viagem para a América do Norte, para essa International Champions Cup. Corra tudo bem, sem lesões, que consigam obviamente voltar na plenitude das suas faculdades físicas e que consigam estar bem para o primeiro pronto frente ao Sporting Clube Portugal, essa final da Supertaça. Em tudo mais, tem corrido tudo dentro de uma coerência notável, dentro de todos os parâmetros, e portanto eu termino voltando a referir. Vamos caminhar todos juntos. São estas as palavras do treinador, são as palavras do Presidente e aqui está a demonstração. Daqui a pouco vamos ter um jogador do Benfica, vai falar em exclusivo à Benfica TV, à BTV, vai falar então um jogador, vamos ver quem será o eleito, o porta-voz deste grupo, depois deste dia à Benfica. Bem, se pode dizer que é um dia à Benfica. 3 anos depois, Benfica voltou a abrir as portas aos sócios e adeptos, de forma a acompanhar então o treino na totalidade. Houve golos de Lima, houve golos de Jonas, houve golos de Gonçalo Guedes, houve um gol de penalti também de Carcelá, e houve também uma comunhão enorme entre os adeptos e a equipa. São minutos agora de grande ansiedade, adeptos que esperam por uma despedida, por um acenar, por um adeus à equipa do Benfica, que daqui a 2 dias parte em direção ao Canadá. Sim, é verdade. Acima de tudo, estou ansioso por ver como é que estes adeptos agora se vão despedir também dos seus jogadores e do seu treinador. Mais um voto de confiança, mais uma vez provaram que estão com a equipa. Acho que isso realmente é sinónimo que todos temos de estar satisfeitos. Mais uma vez os adeptos estão a dar o exemplo. E aí está, era aquilo que se esperava. Nem de propósito, agora sim, os jogadores vão se centrando. O Rui Vitória faz sinal para os jogadores se perfilarem de forma neste momento vão ter ainda uma curta conversa, um curto balanço, uma palestra com muitos sorrisos, com olhares de satisfação, com um balanço largamente positivo deste treino aberto. São naturalmente rostos de felicidade que encontraram aqui também muito apoio nas bancadas, é claro. Olha, eu não estou a ouvir o Rui, mas certamente ele estará a dizer aos jogadores. Consegues adivinhar as palavras? Consigo. Ouvi estas palavras imensas vezes. E agora um sinal para as bancadas, aí está o momento esperado da tarde, o momento mais esperado, a consagração para os adeptos do Benfica, um agradecimento muito especial, palmas que vêm do relvado para a bancada, palmas que vêm também da bancada para o relvado, com os jogadores então agora a saírem do Caixa Futebol Campos. Daqui a pouco vamos ter a opinião de um jogador do Benfica sobre este dia à Benfica. Muitos adeptos vão saindo então também.